gente, vamos para a nossa aula de Biologia 2 da semana 1, primeira semana do ano, primeira pré-aula, primeira aula online. Você deve prestar atenção, principalmente se você está assistindo essa aula antes da aula normal acontecer. Assista essa aula, organize suas ideias e vá para a aula normal na semana reforçar os conteúdos. Então vamos lá, vamos estudar o que? O tópico a ser estudado será taxonomia, classificação dos seres vivos. Então, como assim classificação? Preste atenção. Quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente divide por pedaços. Eu vou estudar a história da Europa, depois da África, depois do Brasil. Na história do Brasil, eu vou estudar primeiro do Nordeste, depois do Sudeste. No Nordeste tem Pernambuco, Paraíba, ou seja, se eu organizo, facilita o aprendizado. Então, como é que foram organizados os seres vivos para se estudar? Há muitos anos, há séculos, um cara chamado Carlos, olha o nome do cara, Carlos Linneu, ou Carl von Linné. Carlos Linneu, esse cara inventou um sistema para classificar os seres vivos. Não é igual ao de hoje, mas é o primórdio, é o início. Foi ele que deu início a essa lógica de classificação hierarquizada, hierarquia do maior para o menor. Como assim? Ele classificou os seres vivos em reinos. Como é que é hoje? Reino animal, reino vegetal, reinos. Cada reino se divide em filos, são menores. Por exemplo, no reino animal, eu tenho o filo dos cordados, o filo dos artrópodos, o filo dos platelmintes, o filo dos poríferos, vários filos. Filo é um conjunto de classes. Por exemplo, artrópodo, filo do artrópodo, todo ano cai, sei aí, crustáceos, aracnídeos, insetos. Filo contém classes. Mas o que é uma classe? Classe é formada por um monte de ordens. Por exemplo, na classe dos mamíferos, na gente, nós, seres humanos, somos do reino animal, do filo cordado, da classe dos mamíferos, da ordem primata. Nos mamíferos nós temos a ordem carnívoro, a ordem roedor, a ordem primata, a ordem várias ordens. Cada ordem tem famílias. Uma ordem é um conjunto de famílias. Nós somos do reino animal, filo cordado, classe mamífero, ordem primata, família Hominidae, Hominidae. Olha o nomezinho, Hominidae, IDAE, indica que é uma família, e mais, que é uma família de animais, como a nossa família Hominidae. Cada família tem gêneros. Nós somos do gênero Homo, e da espécie Homo sapiens. Então, as categorias são da maior para a menor, como se fosse continente, país, estado, cidade, bairro, rua e casa. Continente é um conjunto de países, país, um conjunto de estados, estado, conjunto de cidades, cidade, um conjunto de... Cada cidade tem bairros, cada bairro tem rua, cada rua tem casas, percebe? Então, da maior para o menor, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, ok? Para classificar os seres em geral, Linneu inventou um sistema legal, pela ordem decrescente, vamos dizer, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, beleza? Tranquilo. Aqui de novo, reino contém filos, que contém classe, que contém ordens, que contém famílias, que é formada por gêneros, que contém espécies. Perceba uma coisa, filo ou divisão. Porque se eu estiver falando de planta, eu não uso o nome filo, é melhor dizer divisão. No reino das plantas, no reino vegetal, nós temos a divisão briófita, a divisão pteridófita, a divisão gimnosperma. Então, eu vou ter divisão ou filo. Em vegetal, divisão ou filo, beleza? Continuando. Entre esses reinos, nós temos atualmente um sistema bem comum, chamado sistema da mãozinha, dos 5 reinos, desde a década de 60 do século passado, que um americano chamado Robert Whittaker classificou os seres em 5 reinos: Monera, protista, fungi, planta e animal. Monera, protista, fungi, planta e animal. Monera são os procariontes, que a gente hoje divide em 2 grupinhos, bactéria e arqueia. Na verdade, bactérias, procariontes, procariotas, moneras, reino monera. Se eu divido o reino monera em 2 grupos, bactéria e arqueia, eu posso até falar em 6 reinos. Em vez de monera, protista, fungi, planta e animal, eu falo bactéria, arqueia,
protista, fungiplanta e animal. Então, monera são os procariontes, são os seres primitivos, são os seres que não têm membrana nuclear, não tem organóides celulares. A única organela, a única coisa que tem na célula do monera, no citoplasma, é ribossomo. Ele não possui retículo, Golgi, lisossomo, mitocôndria, centríolo. Não, nada disso. Então é uma célula primitiva. Então os primitivos ou procariotos e os desenvolvidos ou eucariotos. No início desenvolvido temos os protistas, protozoários e algas. E aí vai para reino planta, se for autótrofo, pluricelular. Reino animal, heterótrofo, pluricelular. E lá intermediário fungi. O fungi é engraçado, porque ele tem coisa que parece animal. Heterótrofo, parece com animal, mas parece vegetal. Se reproduz por esporos, como planta. Mas ele lembra animal, ele tem quitina, uma substância que os animais têm para formar a casquinha da barata. Fungo tem. Glicogênio, uma substância que os animais usam para armazenar energia. O fungo tem. Ah, então o fungo é animal. Não, ele tem parede celular, como se fosse um vegetal. Ele é imóvel, como se fosse um vegetal. Ele tem esporos, como se fosse um vegetal. Então, fungo é um ser à parte. Então, monera, protista, fungiplanta e animal são os 5 reinos da natureza, de acordo com Robert Whittaker. Continuando. Mapas mentais. Vamos primeiro falar dos moneras. Moneras. Quem é monera? Bactéria, procarioto. Como é uma célula da bactéria? 1000 vezes menor que uma célula da gente. Primitiva, pequena, mínima. Ela tem uma parede celular, uma membrana e dentro um citoplasma com material genético. Mas, por exemplo, nós, seres desenvolvidos, nós temos cromossomos. O cromossomo da gente é formado de DNA mais proteína. Na bactéria tem isso não. É o DNA sozinho, sem se associar com ninguém. Na bactéria não existem cromossomos no plural. Tem um cromossomo único. Então a bactéria é primitiva mesmo. É do reino monera. Então, célula procariótica formam os seres procariontes. Procariontes são todos eles unicelulares. Toda bactéria é. E formam o reino monera, como as bactérias. Isso aqui é o que a gente chama de mapa mental. Você vai ter toda semana, de todas as aulas, de todas as matérias, mapas mentais feitos pela nossa equipe para que você não precise nem copiar nada. Isso é um mapa mental. Embora é bom você tentar fazer o seu mapinha mental. Beleza? Vamos adiante. Mapa mental dos eucariontes. Como é que é a célula da gente? É assim, ó. As células eucarióticas formam os seres eucariontes, que eu posso ter ele unicelular ou pluri. Se ele é sempre unicelular, é o reino protista. Protista vai ser pré-animal e pré-planta. São protozoários, pré-animal, e algas, pré-plantas. Protozoários e algas vão formar o reino protista. Protista também chamado de proctotista. Ok? Protozoários e algas são os seres do reino protista. Os outros reinos contêm seres pluricelulares. Quais são eles? Fungo, planta e animal. Fungo, planta e animal. Fungo feito cogumelo. Planta feito vegetal qualquer. E animal é o homem, é o gato, etc. Beleza? Esse é um mapinha mental para você. Então, gente, nós vimos o que aqui até agora? Primeira coisa, que a natureza, para ser estudada, a gente classificou em categorias taxonômicas, de classificação da maior para a menor. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, do maior para o menor. Depois a gente organizou que essas categorias em vegetal, o filo também se chama divisão, beleza? Depois a gente viu que o Whittaker pegou essa classificação aqui de reino e dividiu em 5 reinos: monera, protista, fungiplanta e animal, sendo monera bactérias e arqueias, os primitivos, e os outros são eucariontes. Depois a gente viu que bactéria, procarionte, é primitivo, são as células primitivas, enquanto que os eucariotos podem ser unicelulares, como os protistas, pré-animal, protozoário, pré-planta, alga, e os pluricelulares, fungo, planta e animal, beleza? Vamos então estudar esse assunto mais uma vez, olhando agora com o viés da musiquinha. Vem cá. Ordem crescente ou decrescente? Perceba que desenhou-se uma pirâmide.
onde a espécie está lá embaixo, bem larga. E o reino lá em cima continua sendo reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, crescendo para baixo. Por que está crescendo para baixo? Para dizer que tem maior semelhança. Seres da mesma espécie são idênticos. Veja você e outra pessoa, veja um gato e outro gato, veja uma planta e outra planta, um pé de milho e outro pé de milho. Semelhança intraespecífica. Agora, mesmo reino, você e o leopardo. É muito menos semelhante você e uma caravela. Então, seres do mesmo reino não tem que ter grande semelhança. E o que ele tem muito? Aqui, ó, maior diversidade de representantes. Tem muito maior diversidade de seres em um reino do que em uma espécie. Então, pela ordem decrescente, vamos dizer reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, do maior em tamanho para o menor, que é a espécie. Tá aqui, ó. Para classificar os seres em geral, Linneu, olha o nome do cara aqui, ó. Linneu inventou um sistema legal pela ordem decrescente. Vamos dizer do maior para o menor. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Decrescente em quê? Decrescente em biodiversidade. Decrescente em quê? Em quantidade. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Beleza? Muito bem, vamos adiante. Como é que se faz para dar nome aos seres vivos? Para escrever o nome de um ser vivo, a gente vai usar só as duas últimas, o gênero e a espécie. Por que a gente vai dar gênero e espécie para dar nome a um ser vivo? Para ser mais específico, para mostrar maior semelhança. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, principalmente gênero e espécie. Quando eu falo no nome de um ser vivo, eu sempre uso duas palavras. Quer ver, ó? Homo sapiens, Trypanosoma cruzi, Cistosoma mansoni, Cacarica, papaya, Aedes aegypti. Duas palavras, duas palavras, duas palavras. É isso, ó. Para não errar o nome de um ser vivo, deve observar as regras de Linneu. Ele criou. Certamente a nomenclatura será binominal. Latim, latim. Você aprende assim. Binominal. Duas palavras. A primeira palavra indica o gênero. A segunda indica a espécie. Note, a primeira indica o gênero. E pode até ser escrita sozinha, ó. Eu posso escrever o nome do ser vivo. Nomenclatura binominal. Por exemplo, poderia ser Homo sapiens. Primeira palavra indica o gênero, segunda indica a espécie. A primeira, nomenclatura SP. Por exemplo, se fosse o nome do ser vivo, eu poderia botar homem SP, homo SP. Ou então Trypanosoma SP. Esse SP significa de uma espécie que eu não quero indicar. Então eu posso escrever o nome do gênero sozinho. A primeira palavra pode ser escrita sozinha e a outra só uma abreviaçãozinha. E a primeira palavra pode ser abreviada. Eu boto a ela, inicial, maiúsculo e paro. Por exemplo, quero escrever o nome do homem abreviado. H. Sapiens. Eu quero escrever o nome do mosquito da dengue abreviado. Eu boto A. Aegypti. É possível, desde que eu já tenha escrito esse nome antes. Mas sempre a língua escolhida é latim. Por quê? Porque não muda, já que é uma língua morta. Segundo, tem que ser sublinhado. Ou em itálico, tá vendo que essa letra aqui está em itálico? Ou em negrito, tá vendo que ela está em negrito? Então, negrito, itálico, sublinhado, destacado, ok? Duas palavras em latim e em destaque. A primeira indica o gênero, a segunda indica a espécie. Mas a segunda jamais é escrita sozinha. Veja que aqui embaixo não tem hora nenhuma onde está escrita só binominal. Por quê? Porque quando eu escrevo o nome de um ser vivo, que eu boto assim, ó, Homo sapiens, então eu não estou dizendo qual o reino, filo, classe, ordem, família. Eu estou dizendo só o gênero e a espécie. Eu poderia dizer tudo, ó, reino animal, filo, cordado, classe mamália, ordem primata, família hominidae, gênero, homo, espécie. Sapiens não, espécie é Homo sapiens. Quando vai escrever espécie, tem que escrever completo. Veja por quê. Se eu estivesse falando do endereço de alguém, continente, país, estado, cidade, bairro, rua e casa. Eu moro no continente americano, no país Brasil.
no estado de Pernambuco, no bairro de Boa Viagem, na Avenida dos Navegantes, Avenida Navegante, número 38. Veja, quando você vai dizer o endereço de alguém, você não tem que dizer país, estado, cidade, bairro, rua e casa. Basta dizer rua e casa. Eu moro na Rua dos Navegantes, 34. A Rua da Amizade, 90. A Rua da Subida, 39. Mas ninguém diz, onde é que você mora? Eu moro na 39. Ninguém diz. Eu moro na 90. Eu moro na 1500. Ninguém diz só a casa. Você diz a rua e casa, rua e casa, rua e casa. Que é, na minha analogia, continente, país, estado, cidade, bairro, rua e casa. Você diz sempre os dois últimos. Então, no nome do ser vivo, você escreve duas palavras. Duas palavras. Então, eu vou dizer, eu moro na rua, tal, número tanto. Isso daqui, essa segunda palavra é um adjetivo, não tem força. Por isso que ela é escrita com inicial minúscula. Por isso que ela é escrita com inicial minúscula. Por isso que ela pode até ser omitida e substituída por SP. SP quer dizer uma coisa qualquer. Tá claro? Muito bem, então o nome do ser vivo tem que ser em latim. Tem que ter duas palavras, gênero e espécie. Tem que ser sublinhado ou destacado no texto. E só a inicial do gênero é maiúscula. Beleza? Vamos adiante. Os 5 reinos aqui, ó. Reino Monera, bactéria, protista, pré-plantas e pré-animais, protista, reino plânteos, vegetais, reino animal e reino dos fungos, os 5 reinos da natureza de Whittaker, beleza? Com Whittaker, tá aqui, ó. E a natureza, como classificar, dividindo em reinos para facilitar. Com Whittaker vamos todos juntos dizer: Monera, protista, fungi, planta e animal. Monera, protista, fungi, planta e animal. Monera, tá aqui, ó. Protista, fungi, planta e animal. Oh yeah! Monera são bactérias. Olha como é simples, ó. Uma parede celular, uma membrana plasmática e dentro o material genético. Não existem pares de cromossomos na bactéria. Bactéria tem um cromossomo único. Bactéria tem um filamento de DNA único, não ligado à proteína. Não tem aquela história de cromatina, cromossomo, espiraliza, Não. Na bactéria o DNA é muito simples. Além do DNA vai ter os ribossomos. Para quê? Para que serve o DNA? DNA determina a fabricação de RNA. E para que serve o RNA? Para fabricar proteínas. Mas isso é a aula de B1. Se você não assistiu a aula de B1 desta semana, assista. B1, semana 1. A pré-aula tá massa. É o dogma central da biologia. É entender que DNA e RNA e proteínas seguem uma lógica da vida. Toda a vida depende disso. Muito bem, continuando. Dentro, depois, parede celular, membrana, plasmática, citoplasma, material genético e ribossomo. Simples. Se fosse uma célula eucarionte, Ave Maria, olha a célula vegetal. Se fosse animal, era parecida, viu? Olha, vegetal é muita coisa. É parede, é membrana, é citoplasma, é núcleo. Dentro do núcleo, a cromatina, o nucleolo. No citoplasma, retículo, Golgi, lisossomo, cloroplasto, mitocôndria, centríolo, etc, etc. Então, célula animal e vegetal, que a gente vai ter uma aula só disso, viu? É um monte de coisa. Então, na célula procarionte é primitiva, 1000 vezes menor. Célula eucarionte, por exemplo, a vegetal, é bem desenvolvida. Tá claro? Uma curiosidade, olha uma célula vegetal, ela é superior ao animal. Ela não tem praticamente nada a menos, ela tem a mais. Ela tem o cloroplasto, que na célula animal não tem. Ela tem um vacúolo, uma bolsa, que na célula animal não tem. E ela tem uma parede celular, que na célula animal não tem. Célula vegetal é quintura, beleza? Vamos mais. Os 3 domínios, veja. Quando eu classifico em reino, às vezes eu encontro a confusão lá no reino Monera. Porque, veja, eu tenho 3 domínios. No reino Monera, eu tenho o domínio eubactéria, um domínio arqueia, 2 domínios. E o domínio eucária, os eucariontes. Veja que curioso. O domínio eubactéria, que são as bactérias atuais, as bactérias que existem hoje em dia, ele faz parte, olha aí para a esqueminha lá à esquerda, vê. Ele faz parte de um grupo mais primitivo da Terra. Aí depois dele vem o nosso grupo,
os eucariontes, e no meio dele o arqueu. Esse grupo aqui, o grupo Archaea, são as arqueobactérias, que são seres chamados extremófilos. No domínio Archaea, bactérias vou achar, termófilas, halófilas, metanogênicas. Termófilas são bactérias tão primitivas que aguentam viver em temperaturas acima de 100 graus Celsius sem morrer. Termófilas, halófilas, metanogênicas. Halófilas são bactérias que vivem em ambiente salino, salgado, por exemplo, no Mar Morto. Antigamente se pensava que o Mar Morto era morto. Não, lá tem Archaea. E ainda metanogênicas, bactérias que vivem em pântanos com metano, bactéria que vive no ácido, bactéria acidófila, que vivem em lugares de pH muito ácido. São bactérias extremófilas, são arqueias. Essas bactérias, por incrível que pareça, são mais próximas do domínio Eukarya, mais parentes da gente do que as outras bactérias comuns. Interessante isso. Este cladogramazinho mostra pra gente o maior parentesco entre eucariontes e arqueia. Tá aqui esse ponto, ó, esse clado tá aqui, do que com relação às bactérias primitivas. E aí, ó, de procariontes, os moneras são chamados, porque não possuem o núcleo organizado, domínio arqueia, e o bactéria também, ó, domínio arqueia, aqui, ó, e o bactéria também. No domínio Eukarya, quem carioteca tem. No domínio Eukarya, tudinho aqui, ó. Quem carioteca tem, que somos nós, beleza? Muito bem. E finalizando, vamos então para umas questõezinhas aí, ó. Primeiro, categorias taxonômicas, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E o domínio lá em cima, ó, mais do que reino, ó. Ó, uma prova de que domínio pode estar acima de reino. Domínio Eukarya tem um reino animal, reino fungo, reino planta. Então, no domínio, acima de reino, beleza? Então, reino, filo, classe, categorias. Domínio é como se fosse super reino, maxi reino. E aí, substantivos e adjetivos. Importante entender isso. Vê, ó o exemplo do homem. Reino animal ou metazoa, filo cordado, classe mamália, ordem primata, família Hominidae, gênero Homo, espécie Homo sapiens. Perceba algumas coisas. Primeiro, tudo com inicial maiúsculo, porque é substantivo. Agora perceba, Homo sapiens, sapiens com inicial minúscula, porque é o adjetivo. Então eu posso dizer o homem é metazoa, o animal. O homem é cordado, eu posso dizer sozinho. Eu posso dizer o homem é primata, o homem é homo, tudo isso está certo. Eu posso usar isoladamente reino, filo, classe, ordem, família, gênero, só. A palavra espécie obriga a ter duas palavras, tá claro? Quando eu digo, por exemplo, eu moro na Rua da Amizade 48, eu nunca posso dizer eu moro 48. Eu moro na Rua da Amizade. Eu moro no bairro de Casa Amarela. Eu moro na cidade do Recife, tá claro? A mesma coisa se aplica ao animalzinho como a barata, ó. Reino, metazoa, filo, arto... Eita, ó. Homens e baratas são semelhantes no reino, mas começa a diferença no filo, tá claro? E aí vai o restante até a espécie, beleza? Adjetivo inicial minúsculo. A palavra americana é um adjetivo, a palavra sapiens é um adjetivo. Adjetivo sozinho não se usa. Por exemplo, um adjetivo vermelho. Eu quero comprar um lápis vermelho. Se eu chegar no shopping e dizer eu queria comprar lápis, as pessoas me levam para uma loja de lápis. Mas se disser, por favor, eu queria vermelho, ele não sabe se é carro vermelho, se é lápis vermelho, se é sapato vermelho. Foi claro? Não se usa um adjetivo sozinho, nunca. Ele está sempre agregado, vem depois no substantivo e com inicial minúsculo. O substantivo tem substância, ele subsiste, ele tem força. Por isso que o gênero tem que ter inicial maiúscula. E aí uma questão que caiu na prova da UPE, ó. Na tirinha abaixo, tal, um diálogo aí, ó. Estou ouvindo caçadores de pele, quer dizer... Bobagem. Leia o texto, ó. Esses animais são mamíferos de hábito noturno, não interessa. A raposa vermelha, aí ele dá o nome, ó, Vulpes vulpes. Eu escrevi aqui, ó, Vulpes vulpes, já em itálico, já com a inicial maiúscula, beleza? Aí, é mamália carnívora, estou dizendo que ela pertence ao reino
metazoo animal, ao filo cordado, a classe mamália, mas a ordem não é primata, a ordem não é ortóptera, a ordem é carnívora, pertence à ordem carnívora, tá vendo aqui, ó? Então, reino, animal, filo cordato, classe mamália, a ordem carnívora. Lá, a raposa vermelha é um dos carnívoros com maior distribuição do mundo. Já o ouriço do mato, que nome estranho, ai meu Deus, Ketomis, esse bichinho é mamália da ordem rodente, ou seja, os dois são reino animal, filo cordato, classe mamália. Reino animal, filo cordato, classe mamália. São semelhantes em reino, filo, classe, mas são diferentes, que eu estou vendo aqui, ó, na ordem. Se a ordem é diferente, claro, se a ordem é diferente, tudo mais tem que ser diferente. São do mesmo continente, do mesmo país, do mesmo estado, da mesma cidade. Mas se a cidade é diferente, o bairro tem que ser diferente. A rua, eu moro na cidade do Recife, tu mora em Maceió, então a rua não é a mesma, o bairro não é o mesmo, a casa não é a mesma, tá claro? Muito bem. Então, ó, ele mostra aqui esses seres e diz, ó, considerando isso eu posso afirmar, pertence à mesma espécie? Claro que não, o próprio nome científico mostra que as espécies são diferentes. Falso. Letra B. São da mesma classe e filo. Perfeito. Tem que ser mamália. Ó, tá aqui, ó. Reino animal, filo cordado, classe mamália. Se a classe é igual, mamália, o reino, filo também tem que ser. Verdadeira, letra B de bola. C. São da mesma ordem. Não, são exatamente de ordens diferentes. Carnívoro e rodêntia. Carnívoro e roedores. Continuando. D. São espécies diferentes. Mas o gênero, não são parentes como o gênero. O gênero é diferente. Um é do gênero Vulpes, o outro é Ketomis. Não, falso. E letra E. Não há grau de parentesco. Falso. Há um grau. Falso. Continuando, nomenclatura binominal, tá aqui, ó, nomenclatura, a nomenclatura será binominal, latim, gênero e o epíteto ou adjetivo específico. Perceba, a palavra maíz, que é o caso do milho, isso aqui é o nome do milho, Zé Maíz é o nome do milho. Essa palavrinha não pode ser escrita sozinha, ela é minúscula, ela é adjetiva. Epíteto quer dizer adjetivo específico, ela está especificando esse gênero. Isso é a espécie, tá claro? Aí, ó, as regras e tal. Letra A. O uso de duas palavras em latim de um nome científico são sempre adjetivos. Não, o primeiro é um substantivo, por isso que tem inicial maiúscula. Falso. B. O primeiro nome corresponde à espécie segundo ao gênero. Tá trocado, invertido. Letra C. O nome deve ser escrito em latim e deve estar destacado. Exato, em latim. Zé Maíz. E em destaque, em negrito ou itálico. Perfeito gabarito. Letra C de casa. Vamos ver a letra D. Por um nome científico já se sabe a que família. Não, eu sei o rei, eu sei o filho, ó, o gênero e a espécie. Eu não sei nada além disso. Eu não sei reino, filo. Zé Maíz, milho. É do reino das plantas, é do filo das traqueófitas, é da classe das angiospermas. Eu não sei, não está indicando isso, então não sei. E letra E, um nome científico que homenageia alguém, tem um gênero e espécie com a inicial minúscula, inicial maiúscula. Não, gente, o nome que homenageia alguém não tem que ter a espécie com inicial maiúscula. Até é possível utilizar em algumas pouquíssimas exceções inicial maiúscula. Não é isso, não é desse jeito. Falso. Gabarito B, C de casa. O nome tem que ser escrito em latim e deve estar em destaque no texto, destacado, latim ou latinizado. Letra C de casa. Os três domínios, ó, no domínio arqueia, bactérias vou achar, né? Então, três domínios, bactéria, o mais primitivo daqui, ó, como inicial, arqueia e eucária. Note que há mais parentesco entre arqueia e eucária do que entre bactéria e eucária, ou bactéria e arqueia. Arqueia e eucária têm um ancestral comum. Então, esses aqui são os domínios, os super-reinos. Aí lá vai.
durante muito tempo, não sei o que, bobagem. Ele vai dizer aqui, ó, ancestral comum. Aí, ó, o outro e o outro. Eu já sei que esse aqui, ó, eucarionte, tem que ser o eucária. O 3, ó, animais eucariontes. É esse aqui, ó, eucária. Vizinho dele tem que ser o arqueia. Aqui, ó, procarionte, tal, não tem carioteca. Vive em ambiente salgado, muito quente. Extremófila, bactéria extrema, é o arqueia, o 2. E o 1 lá longe são as bactérias em geral. Então é bactéria, arqueia e eucária. É bactéria, né? Arqueia e eucária. Vamos lá, é bactéria, letra E, arqueia e eucária. É bactéria, arqueia, beleza, letra E. Vamos embora. Procariontes e eucariontes. Gente, olha aqui embaixo o procarionte, olha aqui em cima o eucarionte. No procarionte é apenas uma parede, uma membrana, um citoplasma simples. Ele não tem organoides especiais, não tem carioteca, não tem retículo, não tem Golgi, só tem ribossomo para fabricar proteínas. Agora, uma célula eucarionte não, tem carioteca, membrana nuclear, tem nucleolo, tem cromossomos, tem retículo, tem Golgi, tem tem todas as organelas. Aqui é uma célula gigante, 1000 vezes maior que uma procariota, uma célula de uma bactéria. É isso, vamos lá. Ele dá pra gente uma tabela pra gente poder ver que classificação daria a esses seres vivos, ó, ao grupo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Fácil, vem pra carioteca. Primeiro passo, ó, tem carioteca aqui, vamos lá. Parede, membrana, DNA, ribossomo, retículo, não tem. E agora? Calma, olha pra cá, cloroplasto. Alguém que tem cloroplasto, perceba, ó, o grupo que contém cloroplasto e mitocôndria só pode ser o grupo das plantas. Número 1 deve ser uma planta. O que é que ela não tem? Centríolo. E olha lá que tem planta que tem. O grupo 2, ó, não tem parede, O que é que ele tem, o grupo 2? Desculpa, ele não tem cloroplasto, veja. Não tem cloroplasto, mas tem um restudinho, não sei. Vamos lá, vamos para o grupo 3, ele não tem... Opa! O grupo 3 é o único que não tem retículo nem Golgi, que não tem mitocôndria nem cloroplasto, ou seja, não tem aqueles organoides, então é aquela célula simples. Então esse grupo 3 deve ser exatamente o Monera, as bactérias. Vamos ver, ó. Tem uma célula procariótica, podendo indicar um protista. Protista não é procarionte, gente. Protista é protozoário e alga. Procarionte teria que ser bactéria. Letra A é falsa. Nenhum procarionte é protista. Falso. 4 é eucarioto, podendo ser fungo. Vamos ver. 4 é eucarioto, podendo ser fungo. 4 é eucarioto. Vamos lá. Pode ser. Tem parede celular? Não. Tem, gente. Fungo tem parede celular. É uma semelhança do fungo com a planta. Falso. Esse menos aqui, ó, indica ausência. Não, ele tinha que ter um xizinho. Ele tem parede celular. Fungo tem parede. Falso. Letra B de bola. Letra C. 3 é procarionte, podendo ser arqueia. 3 é procarionte, 3 é procarionte. E pode ser uma arqueia? Pode ser uma arqueia. Por que pode ser? Porque não tem nada que caracteriza eucarionte. Pode ser, pode ser. Vamos embora agora aqui. Vamos ver mais um pouco. D. 2 é um eucarionte. Pode ser planta. 2 é eucarionte e pode ser planta. 2. Como é que pode ser planta 2 se não tem cloroplasto? Quem não tem cloroplasto, planta não pode ser. Falso. Letra E. 5 é eucarionte, pode ser animal. 5 é eucarionte, olha, é porque tem retículo, Golgi, e pode ser um animal. Tem mitocôndria, está dizendo que tem cloroplasto em pelo menos algum representante. Gente, não, esse asterisco está doido. Ele está dizendo que parede celular algum animal pode ter. Jamais, meu filho, não. Falsa. Então o gabarito de verdade vai ser letra C, de certeza. 3 é procarionte e pode indicar arqueias. Substantivos e adjetivos. Lembra comigo, ó, última questãozinha. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie.
reino animal, filo cordado, classe mamália, ordem carnívora, família Felidae, gênero Felis, espécie Felis rufus, Felis concolo, Felis lynx, Felis, o gatinho de casa. Então, um monte de exemplo de Felis, vários do mesmo gênero. E vem a pergunta: Pitores victoriais, Pitores magníficos, Diplomas magníficos são nomes científicos de 3 espécies de aves. Eu posso afirmar aqui, ó, ele deu esse nome, ó, Pitilores magníficos, Pitilores victorii e Diphiloides magníficos. E ele pergunta quem é parente. Vê, tu estás vendo que esse primeiro e o segundo são do mesmo gênero, então são parentes. Agora, cuidado, esse primeiro e o terceiro tem essa palavra igual, magnífico, magnífico. Isso não indica que eles são da mesma espécie, não. Isso é como se fosse lápis vermelho e carro vermelho. Ó, lápis vermelho, lápis azul, carro vermelho. Ser vermelho indica parentesco? Não. Essa segunda palavra não indica o parentesco sozinha. Ela sempre estará vinculada à anterior. Beleza? Então, ó, letra A. Pitilores e Dilores são mais parentes. Não, o mais parente é Piti e Piti. Vamos achar. Piti e Difi. Há menor parentesco de Piti e Difi do que Piti. Exato. Letra C, ó. Menos parente Piti e Difi, ou seja, esse primeiro e o terceiro é menos parentesco do que o primeiro e o segundo. Letra C é a resposta. Basta que você olhe meu esqueminha aqui à direita, beleza? Essa foi então a 5ª questão da gente, da nossa revisão de taxonomia. Por favor, você que assistiu essa aula online, lembre-se, essa semana tem aula de taxonomia e você pode assistir a semana, assista a aula real, faça a tarefa de casa, se possível faça a tarefa antes da aula, para já ir para a aula com dúvidas. Assistiu a aula, vá tirar dúvida, encha o saco dos professores, aperreia a gente. E depois faça a prova. Se você fizer isso, ó, pré-aula, aula, tarefa, dúvida, prova, acabou. Você aprende. Aprenda a aprender, que o futuro espera por você. Um grande abraço.